Sejam muito bem-vindos. Esse é o Entre Parentes, o videocast para conversas de família. Hoje a gente está aqui com Antônio Carlos Félix das Neves. Eu vou pegar minha colinha, meu currículo, porque eu gosto de apresentar o nosso convidado com todas as honras que ele merece. Antônio Carlos é psicólogo e psicanalista, analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, professor da cadeira de psicanálise nas faculdades do UVV, Univix e professor substituto da UFES. É mestre pela UFES e é doutor pela UERJ. Autor do livro Função Paterna e Feminilidade, o reconhecimento da paternidade entre a mãe e a mulher. Olha só, nosso assunto de hoje é em nome do pai. E aí, muito obrigada, Antônio Carlos, por você ter aceitado esse convite e estar aqui para o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Eu que agradeço a você, Virgínia, e a Rede Vitória pelo convite de poder aqui compartilhar essa pesquisa que depois se tornou um livro sobre a questão do pai, né? Um trabalho que foi realizado junto ao Ministério Público Estadual. Isso, e aí a gente já começa querendo saber mais sobre o que você colheu aqui nessa pesquisa e como foi esse trabalho que culminou no seu livro Função Paterna e Feminilidade. Tá, vou fazer uma breve contextualização. Contextualiza pra gente. Na ocasião eu era professor da Univix, hoje é Multivix. Eu, como você mencionou, fazia parte da cadeira de psicanálise da graduação e do projeto de estágio, né? E aí eu montei um projeto chamado Paternidade Responsável junto ao Ministério Público Estadual. Que bacana isso. Os alunos, eles escutavam os pedidos de reconhecimento, traziam para a supervisão e nós discutíamos em grupo. Depois, no segundo momento, eu mesmo resolvi escutar e levei esse trabalho para um doutorado no Rio de Janeiro, na UERJ, né? Foi uma experiência muito agradável, né? Você poder escutar o que geralmente eram as mães, no caso da minha pesquisa, mães jovens, isso é um dado a ser considerado aqui na nossa conversa, né? E à luz da psicanálise de Freud e Lacan, né? Porque a gente trabalha assim, escutando uma demanda, mas sempre para ver o que está para além daquilo que é demandado. Será que ela vinha realmente pedir um reconhecimento de paternidade? Em que condições ela vinha fazer esse pedido? E que história particular que comparecia em cada pedido? Isso que era mais apaixonante, né? E que no livro eu cito alguns casos ao final do livro e trabalho um caso específico que eu tive a oportunidade de atender durante 1 ano a mãe e 6 meses o filho. Que bonito. Me conta então, eu tenho um esbocinho de perguntas aqui que eu quero fazer para você. E aí, me chamou muita atenção esse título, né? Que é uma relação que aparentemente não tem conexão, né? Para quem olha, função paterna e feminilidade, né? Isso. Me explica esse título primeiro. Depois eu vou para minha colinha. Você está no cerne da questão, né? Isso, quer dizer, a psicanálise já traz isso, né? De que no primeiro momento, já que a gente está falando em nome do pai, é a mãe que funda um pai, né? Se você perguntar a uma criança, faça uma experiência até 5 anos de idade, que não tem ainda a ideia da procriação. Da onde vêm os bebês? Primeira resposta, vem da barriga da mamãe. Da mamãe. Aí, pai, onde é que ele entra? Sim. Eu perguntei, tive a curiosidade de perguntar a uma menina, e ela falou assim, o bebê vem da feira. Da feira? Mas me conta essa história. A mamãe foi na feira, porque era a realidade dela. Chegou lá, ela viu que tinha uma banca de bebezinho. Ela foi apalpando, era o mais gostosinho. Ela foi e botou na barriga dela. E aí depois eu nasci. É mesmo? E aí, e o seu pai? O que ele tem a ver com isso? Aí ela parou, fez um gesto de pensar, né? E falou, papai paga a conta.
Olha só, ele pagou, né? Então você vê que a paternidade, ela precisa ser sancionada, referida, da importância do lugar que a mãe dá ao pai. Perfeito. Né? Então a mãe é primeira, né? Inclusive alguns estudos mostram que a lei da mãe vigora. Que se a mãe não franquear isso tem consequências para os filhos, né? E então o pai é esse referido. Sim, você está falando, peraí que eu não vou na cola ainda não. É tão interessante o que você traz da mãe fundar o pai, né? Eu sou professora universitária também e eu saía para dar aula de manhã e a gente tinha uma pessoa que ajudava em casa, chegava cedinho e minha filha pequena, aí quando minha filha acordava, ela fazia café e tudo. Mas depois ela foi fazer um curso técnico de enfermagem e seguiu a vida dela, que bom, né? Fez uma outra escolha profissional e nós decidimos não ter mais ninguém nos ajudando em casa. Ela já estava maiorzinha, uns 3 para 4 anos. E então, meu marido ficava com minha filha e eu saía cedinho para dar aula de manhã, né? Na graduação. E aí, às vezes eu ligava no intervalo de uma aula para outra. E aí, tudo bem? Como é que ela tá? Ela já comeu e tal? Aí ele, não, ela não quis tomar café, não. Nossa, mas eu ficava danada. Como que pode? E aí, um dia, eu falei, eu não posso mais ficar ligando, porque isso é horrível para mim, deve ser péssimo para ele também. Então, eu decidi, não, eu vou recuar. De fome, ela não vai morrer. Então, eu recuei. E aí, um belo dia, cheguei em casa na hora do almoço, já quando terminavam as 2 aulas da manhã. E aí, como é que foi? Não, tudo bem. Você tomou café, meu amor? Tomei. Papai fez mingau de aveia para mim e tal. Então, naquele momento, eu percebi, eu preciso recuar para ele poder ter o espaço que ele vai criar. Aí eu falei, nossa, mas eu nem sabia que meu marido sabia onde ficavam as panelas em casa, né? E ele tem uma relação fortíssima com ela, porque eu consegui também me afastar e dar essa passagem para ele, né? É nesse sentido que você fala de mãe fundar o pai? Isso, acho que trouxe um exemplo bacana, né? Que me fez lembrar um determinado caso de atendimento em que o pai estava brincando do jeito dele, e da brincadeira dele, e a mãe vinha corrigir o tempo todo, até que o pai ficou chateado e saiu da brincadeira. Então aí nós temos 2 cenas. Uma que a mãe que tinha que ser do jeito dela e o pai que se retira. Aí, por que esse pai se retirou? Pois é. Aí tem um lado dele. Também. Ele disse, não, eu vou fazer do meu jeito. Por que não sustentou a palavra dele? Então é importante também dizer que a mãe, ela funda, ela dá o lugar ao pai. Mas é preciso que ele também assuma a sua posição, queira ocupar esse lugar. Então, porque senão fica um peso só pro lado da mãe, perfeito, né? Perfeito. Então, isso é muito importante para que haja uma mediação, porque além da mãe, e eu falo da mãe, pode ser qualquer uma pessoa que ocupe esse lugar de maternagem, né? Ela é primeira, então ela precisa de uma mediação. Sim. Porque a mãe, nessa relação imediata com o filho, às vezes não se dá conta, que isso é inconsciente até, de que às vezes ela quer que essa criança ocupe um lugar quase em função do seu desejo. Exatamente. Né? E a criança, se não tiver essa mediação, que também do lado do pai pode ser um terceiro, o importante é que haja um terceiro, que a mãe reconheça que ela não é a lei, né? Que a criança não seja puro capricho, objeto do dela, seu capricho, né? Então é importante que ela reconheça que, por isso que no livro a mãe que permite a entrada de um terceiro, e a gente considera muito importante o terceiro que seja o companheiro ou a companheira, aí pode ser não estou entrando na questão do gênero, né? É importante que esse terceiro venha ocupar um lugar de mediação que cause um desejo nessa mãe, como mulher. Olha. Porque
é como se a mãe, se ela frequentar o campo do feminino, ela faz falta, ela introduz uma ausência da onde a criança vai poder se introduzir como sujeito desejante, né? Nossa, isso aí... ficou meio muito... Isso aí a gente vai traduzir isso melhor na... Me conta primeiro, antes da gente conseguir, porque eu acho que você vai traduzindo isso aos poucos. Sim, com os casos. Com os casos, exatamente. Me conta primeiro, por que você pensou em estudar a temática do pai? A temática do pai sempre me acompanhou, desde a maioria dos meus trabalhos, né? A questão da função paterna. Quando eu estive em Pedra Azul, tinha um trabalho sobre a função paterna aqui da nossa escola, né? E eu estava lá e fui acompanhar. Tem um guarda-belo lá que leva as pessoas, as crianças, para conhecer, e tem a história da onça pintada. E essa tal da onça pintada, esse nome, que a gente pode chamar de um nome do pai, um nome privilegiado, ele circulava e orientava toda a história. E naquele trajeto, eu escrevi meu primeiro trabalho sobre onça pintada e a função do nome do pai. Né? E aí eu fui, né, essa história, escrevi uma história sobre meu pai, sobre a imigração. Meu pai é um imigrante português. Olha que bacana. Eu escrevi eu demorei muito a ir a Portugal, né? Quando eu fui, eu fiz questão de ir na TAP, né? Transporte Aéreo Português, eu vou para as origens. Quando eu cheguei naquele avião, aquele sotaque português meio... Sim. Foi uma sensação estranhamente familiar, né? E voei... De reconhecimento. De reconhecimento, né? E de estranheza. E aí eu conheci muita gente, e aí eu comecei a indagar mais meu pai, que meu pai se silenciou sobre a sua origem. Muitos imigrantes fazem isso. Muitos. A avó do meu marido austríaca, ela queimou todos os registros dela quando veio. Então, e como é que se transmite, vai passando essa história? Exatamente, a transmissão como se opera. Geracional, né? Então uma das funções paternas é que alguém transmita isso aí. E um dia me ocorreu fazer 3 perguntas a meu pai. Eu estava em Vitória, ele morava em Cachoeiro, 3 perguntas. O que era para ele como é que era? Eu esqueci as perguntas. Era sobre criança, futebol e mulher. Olha, a mulher já entrou aí. Me dei conta agora que já estava aí, entendeu? Ele não respondeu as 2 primeiras. Até hoje eu estou esperando essa carta. Tanto é que o título depois eu escrevi um trabalho, né, falando dessa história com meu pai, no Rio de Janeiro, que meu pai foi para o Rio primeiro, no jogo de cartas, né? Ele participava coisa de sueca, que era de dupla, e meu pai, ao final... Ele tirava a carta e falava assim: me dá o as que está na sua mão, me dá aquilo. Olhava aquele grande final. E como é que meu pai podia saber a carta do outro? Olha que criança, eu já tinha essa pergunta. Mas essa carta até hoje ele não me respondeu. Talvez porque ele não possa responder. Porque para a psicanálise a mulher é algo enigmático. Sim. A questão do enigma que toda mulher ela encarna no próprio personifica, né? É verdade. Enfim. E o que você constatou nessa pesquisa, a época que você colheu esses dados, que você montou esse projeto? Quais foram as suas constatações, os impactos para você? Porque é um projeto muito bacana. Inclusive, eu acho uma pena que não tenha tido continuidade, porque o que te trouxe, né? Foram várias coisas. Primeiro, eu achava, quando eu escutava os alunos na supervisão, eu achava assim que a gente poderia contribuir junto aos operadores do direito para mostrar que às vezes a demanda é demanda de outra coisa. Então, na ocasião, eu montei durante um mês na própria faculdade, em torno das 5 escolas que estavam em torno ali da Univix, junto à Secretaria da Infância e Juventude, com a doutora Janete Pantaleão, deixo aqui meu agradecimento. Ela conseguiu que a gente tivesse acesso às escolas das crianças que não tinham o nome do pai.
Aí Muito bom a secretaria notificou, convocaram as mães, que depois convocamos os pais. E aí juntamos na faculdade a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria da Infância e Juventude, os alunos de Direito e de Psicologia. E tinha um caso que deixava os alunos muito angustiados, que eles queriam mais tempo para escutar. E os operadores do direito queriam logo registrar. É o dilema do direito, é querer a resposta logo e já querer resolver o negócio. Enquanto a gente sabe da importância dessa escuta, né? Exato. Esse tempo de escuta, né? Exato. Mas foi importante para instruir os dois, que a gente também precisa reconhecer a área do outro, né? Que a gente vai estar em conexão. Mas o engraçado é que aquela mãe, os alunos de direito falaram assim, não, vamos registrar. Eu falei, não, preciso escutar mais um pouco. Não, mas o que vocês querem escutar? Ela já falou tudo. Aí quando o aluno trouxe a história, eles falaram assim, nossa, mas ela não contou isso pra gente, não. Como é que vocês ficaram sabendo? Então, isso a gente começou a conversar, que quando você responde rapidamente uma demanda, você não fica sabendo nada da história. Perfeito. Quando você procura não compreender e pede para falar mais, vai se contextualizando o que está para além da demanda, para além dos autos, né? Exatamente. E isso pode contribuir, creio que contribui, para aquele operador do direito tomar uma posição frente ao caso, né? Então, isso foi um que eu constatei em loco. Agora, o que eu constatei que levou ao título que você destacou, Sim. a maioria das mães eram jovens, 17, 16, 15, até 18 anos. É que elas eram, você vê, primeira pergunta, por que essas jovens se engravidaram? Por mais que tenhamos ali programas de prevenção que são importantes, mas tem algo que fura o programa. Exato, literalmente. Fura o programa, exatamente. Isso me chamou a atenção. E o que a gente constatou? Que, vou citar alguns casos que fica mais interessante. Uma mãe, ela teve uma noite com um rapaz, engravidou, e o rapaz suspeitou de que o filho era dele. Né? Isso é muito comum. O homem duvida. Às vezes, as mulheres ficam ressentidas porque não confiam na palavra dela. E, às vezes, umas, por ressentimento, somem. Não querem mais o reconhecimento. Sim. Essa, especificamente, ela sabia que ele não era o pai. Mas ela queria fazer o exame. Porque ela acreditava que se o exame dissesse que aquele rapaz era o pai, ela ficaria com ele no sentido que ela queria que fosse dele porque ela gostava dele. Então a questão do amor daquela mulher pelo pai... Peraí, ela sabia que não tinha chance dele ser... Perfeito, que não tinha chance. Mesmo assim ela quis, vai que... E o pedido de reconhecimento foi nesse sentido, a demanda de reconhecimento. Que seja. Tanto é que quando deu negativo, ela não quis mais. Desapareceu. Então essa ideia, por que ela quis daquele rapaz? Porque ela amava aquele rapaz. Ela gostava dele. E aí, um outro caso de uma amiga uma mulher que tinha um filho, não era reconhecido, ela sabia quem era o pai, mas o pai era casado, e as amigas viu a coisa na internet, não, vai lá, acho que ele é e tal. E ela não queria ir. Foi, né? Porque as amigas queriam. E ela falou, eu perguntei, mas por que você não queria reconhecer? Porque eu não tinha tanta certeza. Enquanto eu ficasse aqui, para mim ele era o pai, porque era o homem que ela gostava. Então essa relação com amor, né? Tem um estudo da Fonseca no Rio Grande do Sul, fala que as mães solteiras que os homens começavam a namorar, eles queriam registrar os filhos dela, porque amavam a mulher. Nossa! Né? E aí, como se o reconhecimento substituísse a certidão de casamento. Então, essa relação... A certidão de nascimento, no caso, né? Ou de casamento. De casamento, quer dizer, ele não casava com a mulher, ele registrava o filho. É a paternidade socioafetiva selando aquele amor. Aquela conjugalidade. Que interessante, né? Isso. Então, por isso que eu botei função paterna e feminilidade. O reconhecimento da paternidade entre a mãe
e a mulher. Porque o Lacan tem um parágrafo que eu acho que resume bem. A criança ou é metáfora do amor da mãe pelo pai, ou é objeto dos seus caprichos. Uau! Estando o pai aí excluído, né? Então, é muito, nossa, bonito. Repete essa frase, vai. A criança ou é metáfora do amor da mãe pelo pai, ou é objeto dos seus caprichos. Nossa, mãe. Né? Então, no reconhecimento de paternidade, tinha muito isso. Eu lembro de, se você quiser perguntar uma coisa que eu estou falando... Quero. Não, mas vai, lembro de, eu quero ouvir o que você tá falando do lembro de, e depois eu faço alguma pergunta. Como é que é a história? Posso então falar esse caso? Pode. O seguinte, uma mãe que já tinha uma filha que ela não reconheceu a paternidade, tinha um filho que não reconheceu, estava com um rapaz que podia ser o pai, mas ele falou, podia fazer o aborto se você não quiser. Ela descartou, arrumou um outro homem e os filhos estavam sem o registro paterno. E ela tinha uma frase assim, eu nasci para ser sozinha. Está escrito em outro lugar. Olha. Em algum lugar, não em outro lugar. E ela fala assim, desde pequeno eu queria ter um menino. E queria que tivesse o nome do meu pai. Eu já brincava de boneca, já dava nome. Quer dizer, olha como é que a coisa já vem de muito antes. E ela não casou. O filho nasce, aos 16 anos, ele quer saber quem é o pai. Ela fica magoadíssima. Ele tem um sonho de que um homem sem rosto falou para ele que ele tem uma irmã. Olha. E aí ele quer saber. E aí ela fica magoada, mas ele vai lá. Aí ele vai, conversa com ele muito com raiva do pai, do suposto pai, que não tinha o exame. E aí ele vira e fala assim... Essa mulher aponta quem seria o possível, pai, né, o suposto pai, né? E foi uma noite só, como muito acontece. Sim. E aí o menino, mas por que ele não vem falar comigo? Eu falei, olha, eu não sei, mas por que você não pode perguntar para ele? Porque você só tem uma versão, que é da mãe. Né? Aí eu falei, vou perguntar. O suposto pai veio meio paranoico, será que quer de mim e tal? Quer dizer, ele fala que não sabia, mas sabia. Sim. Aquela história, né? E no dia do exame do DNA, ela esquece a certidão de nascimento. Sabe que esquecimento para psicanálise. E o pai some. Eu não me contento, ligo para a casa da mãe. Da mãe, quem atende é a mãe dela. Avó do menino. A avó do menino. Aí eu falo assim, fulana tá? Não. O marido dela tá? Ela, meu filho. Minha filha não teve sorte da vida. Ela já ficou solteira. A história da fala dessa mãe anterior, eu nasci para viver sozinha, está em algum lugar. Então você vê que já tem toda uma história carreada na história daquela mãe ou daquele pai que também se presta a isso e permanece na dúvida, também temos que incluir a questão do pai, que antecede ao nascimento do sujeito e que vai comparecer nas gerações e influenciar na questão do reconhecimento. E é muito interessante porque o pai, né? A gente, eu conversei sobre a família na contemporaneidade e eu vou te perguntar, quem é o pai na contemporaneidade, ao menos para a psicanálise? Vamos lá. Boa pergunta, né? Bom, é importante dizer que o século do Freud, século XX, né, 19, 20 ali, existiu o patriarcado, onde a lei era muito bem determinada, né? Na contemporaneidade, essas figuras que representam a lei, o Papa, o rei, agora o rei foi antes, né? Mas uma autoridade, inclusive o pai, né? Perderam um pouco essa potência, essa imagem, ela não é a função que cai. A imagem desses representantes, elas são meio... vai caindo essa verticalidade, vem um laço horizontal, né? Eu não vou entrar no detalhe dessa questão sociopolítica que a gente vive no momento.
Então, essa figura que era presente ali, muito marcante, às vezes de forma autoritária, Austera, muitas vezes. isso hoje se diluiu. A família nuclear hoje, você tem o seu belo trabalho, que eu li aí, agora eu vou fazer propaganda. Eu li aqui a madrasta... Conversas de uma madrasta com seu espelho mágico. Conversas de uma madrasta com seu espelho mágico, né? Bacana de ler, gostoso, uma linguagem coloquial, vale a pena, tá, gente? Obrigada. As novas... Como é que você fala? As famílias recompostas ou reconstituídas, né? Perfeito. Então, quem é o pai hoje nessas famílias? Pois né? é. Então, o Lacan, em 55, acho que isso vale até hoje, as pesquisas na época, é igual a pergunta que faz hoje. É importante que o pai está presente? Faz falta? Se ele viaja muito, ele é carinhoso, não é carinhoso? Né? O Lacan vai falar que as pesquisas pecam não pelo que acham, mas pelo que procuram. Olha. E Lacan vai dizer o seguinte, ele vai tentar dissociar essa necessidade que o pai, essa visão ambientalista do pai, ambientalista do pai, do papel, desse pai do cotidiano, dessa ideia do ambiental. Ele vai introduzir a psicanálise, não que ele não considere isso, uma outra dimensão da paternidade, uma dimensão mais simbólica, né? Ele vai falar que o pai é uma metáfora. O que é isso, uma metáfora? Vamos voltar naquela frase, naquela frase, bem lembrada, né? A criança é metáfora do amor da mãe pelo pai. Ou seja... Explica isso para quem nunca ouviu falar em Lacan. Tá. A mãe, quando está ali, né? O Lacan tem em 2 notas, ele fala assim, a mãe é aquela que vem e junta, né? Aquela criança que não tem marcação nenhuma, a gente chama de um corpo pulsional, vai erotizando aquele corpo no sentido de que coisa mais gostosa, mais que esse discurso, o corpo vai se ajeitando, vamos dizer assim. Mas é preciso que alguém chega, tá bom, né? Que vem mediar essa relação. Isso. Voltando então para essa outra parte... Para evitar essa simbiose, né? Porque a mãe fica mesmo quase numa simbiose com o filho. Exato. É natural e biologicamente esperado que naqueles primeiros meses aí haja isso mesmo, né? Em função da espécie mamífera, né? E você vê que a mãe já traz no próprio corpo, isso. Tem todo o discurso. Mas aí entra o pai, né? É por isso que entra a palavra da mãe. Então, essa primeira palavra da mãe... O Lacan chama, vou usar um termo técnico. Use. Significante. Primeira palavra, é a mãe que introduz o significante da falta. Vamos dizer assim, se ela introduz essa palavra, significante, ela introduziu já uma mediação. Mas não basta. É preciso que, num outro tempo, ela reconheça que uma outra palavra substitua, faça a metáfora disso que ela introduziu. Lembra que eu falei que o pai, a mãe dá o lugar. O pai, quando ele entra, ele metaforiza esse desejo da mãe. Né? Ou seja, ele faz com que o desejo da mãe seja de outra coisa que não só a criança. Isso. Então, nesse momento... Ou seja, só lembrando, hein, mamãe? Eu estou aqui. Sou eu o seu marido, né? O seu homem, né? Isso. O seu desejo não é para ficar só comigo. Nessa criança. Nossa. É para, né? Você precisa direcionar também seu olhar para mim, é isso? Exatamente, ó. E por isso que a criança cria alguns sintomas, e os sintomas é uma forma dela se proteger dessa invasão do outro, convocando a instância terceira. Então, como o pai às vezes é precário, o pai sempre é precário porque ele nunca vai cortar tudo, né? Impossível. Mas o representante dessa função às vezes é precário, né? Ou não reconhecido por ela, a criança precisa se amparar, ela cria um sintoma. Então, peraí, traduzindo, quando o pai é precário ou o representante dessa função é precário, seria aquele pai banana? Traduzindo isso pra galera. Banana, o coitado. É o coitado. É o que sai da brincadeira ao invés de chegar, não, eu vou e tal. Calma aí, eu tô brincando com a criança. E depois vai reclamar, vai se queixar. Tá. Esse pai que não sustenta uma função. O Freud trabalhou o caso Hans, Lacan que reinterpretou esse caso, um caso de fobia. Seu livro é interessantíssimo, né? Quando você fala sobre isso aqui. Você vê, 1905,
ali já estava aparecendo na clínica do Freud esse declínio dessa imago. E aí você vê, a gente presencia muito situações de mães corrigindo o pai ou desautorizando o pai perante seus filhos, né? Então, eu sempre digo, a alienação parental, ela muitas vezes, infelizmente, ela é insidiosa. Porque você não percebe que ali está acontecendo uma alienação parental. Porque a gente identifica a alienação parental só como sendo assim, não quero que você vá ver seu pai, não, seu pai não existe, alguma coisa assim mais ostensiva. Mas existem situações de você alienar, né, de um pai quando você desautoriza. Na própria família, sem estar separado. Exatamente isso que eu ia dizer. Exato. Sem que esteja separado, quando você começa a desautorizar esse pai para os filhos. Isso. Né? Exato. É aí que você está dizendo, então, voltando na história da metáfora, traduzindo é mais ou menos isso, né? É aquela mãe que fala, que às vezes se introduz o pai, olha, não dou conta, me ajuda aqui. Né? Isso. Introduz do jeito que ele pode. Aí é o ponto. Do jeito que ele pode. Porque ela quer, às vezes, do jeito que ela quer. Quer que o pai seja um braço dela, executando tarefas que ela delegue. Que reforce aquilo que ela está querendo. Que é a lei dela, a lei né? dela. Pois é, isso é que eu acho muito interessante para a gente conversar. Porque hoje a gente fala de uma multiplicidade de famílias, né? São muitas as formações. Pais socioafetivos, né? A gente até conversou isso. Pais socioafetivos que estão no mesmo registro que pais biológicos. Né? Então, um padrasto convive lá com os seus enteados e esses enteados têm o nome do pai lá no registro deles. Mas esse padrasto, um belo dia, ele é convidado a ser parte do registro civil de nascimento desse enteado. Como pai. Isso é recente, né? Isso mais ou menos assim. Então, a paternidade socioafetiva está sendo construída isso com já essa. Vem de mais tempo. Mas hoje já existe até póstumo esse reconhecimento. Você pega fotos, cartinhas, vídeos de família. Então, assim, a gente hoje tem uma multiplicidade muito grande, né, de pai. Como é que é isso para a psicanálise, Antônio Carlos? Como que a gente equaciona isso? A lógica, penso que seja a mesma, porque se a função paterna ela precisa de um agente, esse agente não necessariamente tem que ser um agente biológico. Então, se às vezes no cotidiano o que faz essa função é o vizinho, no sentido de que a mãe reconhece, se submete àquela palavra dele, essa autoridade. Então, a família recomposta, que também está no seu trabalho, né, vai introduzir, dependendo também da fase da criança, né, ele vem como mais um mediador ali, porque ele tem aquela companheira, sim, né, ou companheiro, aí não estou entrando no mérito, ele vai também funcionar como um terceiro ali na mediação. Sim. Né? É claro que vai ter que levar em conta se o pai biológico ele é presente ou não, tem várias variáveis. Tem as nuances que cada família é única, né? Única. Eu acho que isso, com a mudança para a contemporaneidade, eu acho que isso abriu o leque. Você sai da metáfora paterna para o plural das metáforas. É verdade. Né? O Lacan tem isso, é o plural dos nomes do pai. Então, vê que a teoria do Lacan ele avança também de acordo com a época. Né? Isso facilita, né, que essa função circule mais. Perfeito. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se existe alguma resposta. Né? A gente pode continuar reperguntando, né? Perguntando é ótimo. Considerando essa multiplicidade, né, essa pluralidade, hoje a gente tem famílias que tem o pai com a madrasta, enteados, filhos, a mãe, um padrasto, enteados, filhos, né?
essas formações assim. E aí eu te pergunto, um pai presente, guarda compartilhada, dupla residência, vamos pensar no auge da civilidade, do respeito e da cordialidade. Certo. Guarda compartilhada, dupla residência. Um pai presente, atuando, e uma mãe presente também. Madrastas e padrastos atuando e presentes. Você é padrasto e pai, eu sei disso. E aí eu quero te perguntar. Um padrasto atuando junto com a mãe na casa dela, ele tira o lugar do pai presente atuando na casa dele com a madrasta? Olha, é aquela história, cada caso é um caso. Sim, não, né? não tem receita de bolo, mas tem... Se a gente pegar dentro da lógica da mediação, de que a função pai é esse que faz a mediação entre a mãe e a criança, o filho. A gente também pode pensar que do lado do pai que está lá com a madrasta, que a madrasta pode fazer uma mediação em relação a esse pai. Sim, né? E é exatamente aí que eu queria. Porque assim, o que está em jogo é a conjugalidade, é a relação do homem e da mulher. Às vezes um casamento, claro que ninguém quer se separar, e mesmo quando uma relação não está legal, é muito difícil. São muitos estragos, né? Desde a questão afetiva, financeira, afastamento dos filhos. Então, muitos lutos, né? Muitos lutos. Então, mas às vezes uma relação chegou num ponto de inflexibilidade, de entendimento, e que às vezes sobra para os filhos. A gente sabe, você sabe muito bem disso, que a criança às vezes vai ser utilizada como moeda de troca, e exatamente para atingir naquele ponto que um dos parceiros, né? Sim. Então, o ideal, né, como você falou na coisa, se não deu certo, se cada um vai poder recompor a sua família, né, sem litígio, né? Porque você pode se separar e não se separar subjetivamente, você fica ali numa mágoa, numa coisa. Pois é, né? Esse é um ponto, né? Que o litígio, às vezes, é uma forma de manter esse vínculo, né? Exato. Eu só trabalho quando não há litígio. E aí a gente consegue construir essas novas famílias. Sim. Mas o litígio, muitas vezes, eu penso que é justamente o desejo de manter aquele vínculo. Né? E de uma maneira de sempre ferir o outro, né? Aí você vai exatamente no ponto que é mais caro, né? Que você já conhece. Onde dói mais. Onde dói mais, Então, às vezes, você recompõe uma família, você sai daquela coisa que estava difícil e isso alivia. Então, o padrasto ou a madrasta, ele vem ocupar um lugar... Espera-se, né, que você pode encontrar uma madrasta, um padrasto também que só piore, né? É, claro. Vai rivalizar com a ex. Sim. Você vê quantas variáveis, né? Sim. Ao invés de ter até como parceira. Sim. Né? No sentido de rede de apoio. Rede de apoio, exato. Então isso. Você vê que é saudável e isso é possível hoje na contemporaneidade. Isso no século XIX, XX. A gente precisa começar a querer construir essa cultura. Né? Porque é um trabalho de construção mesmo, de uma nova forma de enxergar a família, de enxergar o pai, o papel do pai hoje, né, está sendo muito mais presente. Eu me lembro de quando eu estava na escola, a quantidade de pais que a gente via, e hoje, quando eu vou buscar a minha filha na escola. Lógico que é uma percepção de onde eu estou, né? Do ambiente em que eu vivo, em que eu estou inserida. Mas eu penso que os homens estão desejando assumir da sua forma, né? Como você disse, da sua forma, as funções que competem a um pai, né? Você percebe isso na clínica? Percebo. Os homens desejando a paternidade? Sim, se responsabilizando mais, né? Se responsabilizando mais, querendo participar. Eu acho que isso tem vários fatores sociais. O avanço da mulher na sociedade, né? Essa autonomia de ela poder lutar pela igualdade de direitos, ser mais sujeito. Então, isso
cria Sim. mexe ali com aquela coisa que era muito cômoda também para os homens. Isso tudo ajudou. Inclusive, eu lembro, meus filhos, quando eram menores, não tinha mais o dia do pai, dia da mãe, era da família. Para poder tirar essa coisa. Você vê que isso já afeta até a coisa da escola, né? Os encontros de aniversário que você tem que ir, né? Ou pelo menos, dependendo de como... Isso depende muito de como foi feita a separação. Pois né? Isso depende muito. É uma construção para que seja possível que esse ex-casal, mas ainda familiares do filho, né? Eu sempre digo, olha, vocês permanecem sendo a família dos seus filhos. Né? Ah, mas eu não sou família do meu ex, não. Olha, talvez você e ele sozinhos, não. Mas vocês constituem um sistema familiar com seus filhos, Sim. né? Isso permanece e é muito forte. Mas, Antônio Carlos, existe uma resistência muito grande a essa noção de família com o ex. Porque se quer uma ruptura do laço conjugal e dizer, não, agora eu sou só pai da fulana, da minha filha, e ela é a mãe. Mas isso não é mais uma família. Então, eu digo, o ideal é que a gente possa, o desejável, né? É que a gente possa conviver entendendo que o sistema familiar vai permanecer operando de formas diferentes e que sejam capazes de estar no mesmo ambiente de forma respeitosa, cordial, né? Não, claro, você me fez lembrar a ex-sogra, a gente fala assim, né? Pior que nem tem ex-sogra pelo Código Civil, mas segue o jogo. Dona Ana, seu José, que moram em Belo Horizonte. E um dia eu fiquei um pouco afastado, na época, porque estava fazendo outras coisas. Um dia ela me chamou a atenção, de forma carinhosa. Uhum. Ela falou assim, o fato de você ter separado da minha filha não significa que você não tem laço com a gente. Olha só. Porque eu sou os avós dos seus filhos. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Eu fiquei assim, né? Assim, muito... hoje, quando faz aniversário, eu mando um recado que faz parte aí, né? Você não precisa conviver. Não, mas algumas datas. Sim. Tem um respeito, né? Eu acho isso muito importante. Agora, o que eu vejo na clínica, você me perguntou... Isso, voltando à clínica. Tanto do lado do pai e do lado da mãe, uma dificuldade de ocupar os seus lugares. Por incrível que pareça. Não acho incrível, não. Eu acho que está evidente essa dificuldade, tá? Ficando muito numa demanda dos especialistas. Traduz isso para a turma. Para analista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Sim. Longe disso, assim, o trabalho desses profissionais são fundamentais. Meu filho mesmo, né, o mais caçula, precisei de fisioterapia, precisei, né, por conta de respiração, pegou uma bronquiolite e tal. Foi fundamental o papel do fisioterapeuta. Assim como todos os profissionais. Só que eu vejo no consultório esses pais se desautorizando. Como uma forma de terceirização. Terceirização dessa norma. E de, assim, o saber está no outro. Então, eu não sei, vou procurar quem sabe. Eu vou procurar quem sabe. E eu deixo de ser a mãe e passo a querer ser a amiguinha do meu filho. E eu deixo de ser o pai, passo a querer ser o amigão do meu filho. E os especialistas é que vão dizer então, o que eu tenho que fazer. Fulano disse que eu tenho que fazer assim, ainda mais na área. Aí surge paternidade da internet, né? Ou maternidade da internet. O que mais tem é como ser uma mãe assim, ou assado. E aí você vai fazer. Exato. Por mais que o que se fale seja pertinente, mas você não pega uma receita e vai e aplica. Porque entre aquilo indistintamente a sua realidade. Exato, porque aquilo que você pega, qualquer receita, vai passar pela sua subjetividade, vai passar pelas suas questões pessoais na relação com aquele filho. Entendeu? Então eu vejo muito isso. Teve uma que falou, rasguei as cartilhas. Isso. Eu lembro, porque ela foi se autorizando, foi vendo como que ela tinha uma dificuldade que remontava a história dela. Então, isso eu vejo muito na clínica, né? Isso é da contemporaneidade. Exato. Também, né? E eu quero te perguntar, porque existe um caso aqui que é o que mais você trabalhou, que é o caso, acho que
trouxe mais repercussões aqui no livro, que é muito interessante. Fala desse caso pra gente. Ela corroborou essa ideia Vou deixar do aqui homem e da mulher, né? É uma mãe que busca o reconhecimento de paternidade porque o filho está tendo crise de ausências, né? Na verdade, deixa eu voltar um pouco. Ela indica um homem, esse homem não é o pai. Diz que o segundo, esse não é o pai. 2 reconhecimentos e dão negativos. E tinha um pai no cotidiano, querendo reconhecer o filho. Sócio-afetivo, desde pequeno, o menino, e ela não deixava ele reconhecer. Olha só. E era o filho do meio, e ela falava que era o caçula dela. Olha bem. E essa mãe tinha uma dificuldade, assim, ela tinha uma depressão, uma coisa assim de querer... Pensava às vezes em se matar, só não fazia isso porque esse filho não tinha o nome do pai. Ou seja, o filho sem o nome do pai era só da mãe e ela se agarrava. E era a razão de viver dela. A razão de viver dela, perfeito. O que esse menino faz? Na escola ele não tem foco. Na escola ele tem desmaios, ele vai apresentar um trabalho na aula, ele desmaia, vai tirar sangue, ele desmaia. Inclusive, quando foi fazer o exame de sangue, ele desmaiou. Diante dessa angústia desse menino se ausentar de vez, ela vai procurar, vai numa médica, a médica pergunta pelos antecedentes paternos. Aí que ela começa para investigar algum tipo de doença. Exatamente, investigar que tinha ela, aquele cara que eu vi tinha uma doença, querendo buscar uma razão biológica. Exatamente, talvez. Uma razão biológica para as ausências, os desmaios, essa questão. Exato. Então, olha o pedido dela do reconhecimento da paternidade. Não era para reconhecer uma paternidade, era para se descobrisse o pai. Um diagnóstico. Um diagnóstico. Ela queria um diagnóstico. Exatamente. E aí foi fazendo um trabalho e tal. Aí, enfim, tem toda a história no livro. O livro já estava quase no prelo, estava no hospital. Eu saio, um ano depois, ela... Cara, tem uma coisa para te contar. Falei, mesmo, o que é? Você não sabe o que aconteceu. Olha. Eu fui viajar para o Rio de Janeiro, não levei a certidão, só levei a certidão do nascimento do filho, mas ela não tinha carteira de identidade. Na volta, o motorista falou, você não pode viajar com seu filho. Mas como? Não, tem que ter a identidade. Como é que eu vou provar que ele é ele? Aí ela liga, aí faz um acordo com o motorista, que ela vai para a cidade do interior ainda, lá ela vai procurar um cartório. Aí ela liga pro marido e fala assim, olha... eu vou ter que fazer a identidade dele aqui. Ele falou, de jeito nenhum, eu vou aí. Aí ele sai 600 quilômetros, vai lá. Sócio afetivo. O sócio afetivo. Olha isso. E registra o menino como filho dele. Porque aí depois ele tira a identidade. E ela queria me contar isso. Quer dizer, um acaso, que não é tão acaso, ela introduz o pai. Eu acho que não sem o trabalho que ela vinha fazendo antes. Claro. E tinha uma questão do feminino muito forte. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque é muita coisa, mas mostrava muito que ela falava assim, eu tinha uma vontade muito grande de saber o que era o amor. Eu me envolvia com os homens, mas nunca encontrava esse amor. E eu vivia eu tinha um cardápio dos homens, eu viajava e tal. E eu acho que o Júnior veio para me dar o freio, dei o nome de Júnior, porque... Olha bem, Júnior como nome próprio? Não, Júnior eu que dei. Sim. Deu o nome de Maria, Júnior e José, sim. Posto do pai. Sim. Mas ela fala que Júnior veio para dar um freio nessa fantástica busca de encontrar o amor. Eu não sei o que é ser uma mulher de verdade. E no dia que ela dependia muito da avó, aí tem toda a história que a avó que cria, a avó está toda bilazada no funeral. Ela pagou toda a marca de maquiagem da avó, que ela não suportou. A avó queria que fosse assim, marca do feminino, né? Mostrando como que essa coisa da feminilidade, essa busca do que é ser uma mulher, a busca do amor, né? E esse filho, nessa angústia dela, sem pai, né? Dava sentido a ela, mas ela pôde introduzir aí esse pai. Quer dizer, o pai estava lá funcionando para o menino, mas ela não reconhecia. Então, e talvez porque ela não tivesse encontrado amor neste homem. Seria isso? Ela tinha. Amor? Não, ela tinha, mas não era suficiente. Entendi. Porque a demanda era muito grande.
Nada. Ela queria ser valorizada e não bastava. Aí era uma coisa sem fim. Sim. Que pudesse salvá-la, né? Que nada seria suficiente para o desejo dela. A gente vê isso na clínica constantemente. As queixas de muitas mulheres que não amam o suficiente, etc. Vai. E aí eu vou te fazer essa pergunta. A gente está bem no gancho aqui. O seu livro fala do reconhecimento de paternidade, que foi o projeto. Mas você está me mostrando que o pedido é de reconhecimento de paternidade. Mas, na verdade, há pedidos, né? Existem outros pedidos. Junto com esses pedidos. Me fale sobre isso. Qual é a sua percepção a respeito desses pedidos? Cada história, né, tem... Única. Mas nunca é exatamente aquilo que você vem pedir, né? Vem carreado de uma dificuldade daquela pessoa, né? Aí me fez um paralelo com a análise, quando querem levar crianças para fazer análise, né? Isso, que é muito comum hoje, né? É muito né? comum, e o que essa criança tem um sintoma, tem vários sintomas de ansiedade, muito diagnóstico que é dado hoje, que na minha opinião e de muitos autores ficam só na questão biológica, né? Da medicalização, sem escutar o que está para além dessa demanda que vem buscar, mas isso é outro papo, né? Então, os pedidos... tem a questão, por isso que eu falo, tem a questão do feminino, tem a questão do que é mulher, lugar do homem, né? Esse homem que fica na dúvida, ele não vai lá resolver a dúvida, permanece nela, né? Sim. Então, são pedidos, e o pedido da criança, essa adolescente que sonha que um homem sem rosto falou que ele... Pois é. Quer dizer, nasce o pedido que a mãe não queria desse rapaz. Em algum lugar vai fazer apelo à função pai. Essa função terceira que você vê. A gente vive uma polarização. Cadê a mediação? E é interessante você falar isso. Em algum lugar ele vai demandar. Vai demandar. E às vezes da pior maneira, né? Você vai buscar... Pede comparecimento de autoridade, fazendo tudo errado. Fazendo errado. Às vezes vai buscar aquele pai poderoso, mas a coisa do crime. Sim. Né? Sim, cometendo... Eu quis dizer assim, sendo, às vezes, transgressor. Transgressor, exato. Para pedir um comparecimento de autoridade ali, né? Da lei, porque a mãe pode morrer, o pai não existir mais, mas ele carrega essa estrutura dentro dele. Isso que a gente sente como angústia, às vezes vai para o pânico. O pânico é menos mediação ainda, porque na angústia, a gente pode traduzir por ansiedade, a ansiedade ainda ela te protege. A ansiedade ainda é sinal que você se prepara para algo. No pânico, você não tem preparação, você é surpreendido no pânico. Sim. Isso fala dessa precariedade mais primitiva ainda, dessa função terceira. A função pai é a função terceira. E o bonito, que eu acho que isso é importante, eu vou ser pai. Não é isso. O Lacan tem uma frase bonita, fala o seguinte: entre aquele que vai ocupar a função e a função, ele não pode se acreditar nela, achar que ele é, no sentido de ser eu sei, porque a função paterna, ela funciona exatamente porque entre o representante e a função tem um hiato, tem uma falta que permite que a própria função... Você construa à medida em que... Senão vira autoritário. Eu acredito que sou. É o cara que acredita que é o chefe, é o governante. Sim. E por aí vai, os mitos, vários mitos. Sim. Né? Então, é preciso que você... Por quê? Não sei se eu vou conseguir transmitir isso. O próprio pai também tem seu limite. Claro. Claro. Então, e qual seria esse limite? De que ele não pode ser a lei. A lei, ele se acreditar ser a lei. Que ele vai legislar sobre tudo. Porque aí tem um lado
os ditadores. Sim, e é interessante você trazer isso, porque eu sempre, quando eu atendo, né, como advogada, as famílias que às vezes estão em processo de divórcio, aí vou construir um plano de parentalidade para que exista, né, pelo menos um consenso sobre a educação nas duas casas, os valores nas duas casas, porque é importante você tentar manter uma unidade, ainda que separados, né? E aí, nessa construção desse plano de parentalidade, eu sempre digo que a cada etapa de desenvolvimento dos filhos, nós vamos precisar rever esses planos. Sim. Por quê? Porque o pai de um bebê é um. Do mesmo jeito que a mãe de um bebê é uma. A mãe de uma criança já com 12 anos já é outra. O pai é outro. Os pais de um adolescente são outros. Então, eu penso que é uma construção também. O pai, ele tem ele tem que se autorizar, mas o tempo inteiro saber que ele tem que construir um novo espaço. Sim. Para que não fique cristalizado em um ponto. Perfeito, né? Não é isso? Não, é gente mesmo. A adolescência, então, é um desafio. É isso. E eles precisam desafiar a gente. A gente precisa saber que faz parte disso. E conseguir manter esse lugar de autoridade, sabendo da necessidade de ser desafiado, eu acho que é o grande... É o grande paradoxo, dilema, desafio, né? Quer dizer, o problema é quando os pais ficam magoados. Né? Leva pro coração. Coração. Só vou te contar uma coisa, um pai magoado com um bebê. Eu estava fazendo uma fala no TIM, toda vez que era o mês do pai, me chamavam para fazer uma fala, né, doutora Geisa? E aí uma mãe perguntou assim, um pai pode ficar magoado com o bebê? Eu falei, mas por quê? Não, porque o meu marido foi lá conversar com o bebê, o bebê fez com ele, ele ficou chateado, o bebê ficou uma semana sem falar com o bebê. Então você vê a subjetividade, a nossa neurose. Olha o quanto nós estamos infantilizados, Antônio Carlos. A neurose, cara, é por isso que diz, a neurose foge da realidade, né? Você vê que é uma coisa infantil de você ficar reagir a um bebê. A um bebê, olha aqui, só para ter ideia. Imagina então... Um bebê dentro da UTIM. Importante que se diga isso, né? Não, mas na UTIM, desculpa, foi na palestra, não foi lá na UTIM. Foi depois no berçário, essas coisas todas, né? Gente... Né? Então você vê, e aí, como se o filho não pudesse discordar do pai, né? E várias vezes com meu filho, assim, ele fala, pai, escuta, aí eu me reposiciono, ele está querendo me dizer algo, né? Então, como não está no nosso código genético como ser pai, ser mãe, mas acho que isso que é o barato, você pode inventar. Você vai construindo. Vai construir, como você colocou bem. E construção envolve os afetos, envolve um olhar. Envolve eu sempre digo, olha, construção envolve planejamento, envolve o trabalho em si, né, a função ali, porque tem a função também ali real, do real, e envolve manutenção, porque você não constrói e acabou. Não, você falei uma vez e pronto. Exato, é manutenção, falar várias vezes. Né, isso. E eu acho que é muito bacana a ideia que a psicanálise traz do pai, né, como uma função e não como uma figura, porque a figura ela é estanque. Perfeito. A figura ela está cristalizada. E a função, né, ela tem diversas eu acho que exteriorizações, né? Você exterioriza de diversas formas dentro do seu contexto familiar. Sim, né? Sim. Essa função circula. Às vezes a mãe faz essa função daquele pai junto àquela criança. Sim. Ela é mediadora daquilo. Sim. Daí da importância do direito. Porque quando no privado da família isso não consegue, vai para onde? Para os operadores do direito. Da importância do advogado, não
Infelizmente, a gente vê muita coisa. Eu tenho paciente de consultório que não consegue ver o filho por causa da Lei Maria da Penha. E você vê toda uma manipulação. Existem muitas questões. Não estou dizendo que ela não seja necessária em muitos Sim. casos, tá? Mas, assim, o que me chama a atenção é que o pai não é escutado. Nós temos hoje muitos pais que estão sofrendo da alienação parental e que se ressentem, porque o tempo do processo não é o tempo da vida. Não é o tempo da vida, perfeito. Então, assim, 1 ano e meio de processo é uma coisa, agora 1 ano e meio sem que você veja seu filho, ou 1 ano e meio você só convivendo com seu filho em visita monitorada. E aí, lógico, tem sim questões de muitos... presença, sim, claro, tem né? muita questão em que realmente há muito abuso e violência dentro de casa e que tem que ter uma precisa intervenção interdição mesmo. Mas eu acho que esse é o objetivo dessa nossa conversa, desse podcast, para a gente começar a trazer esses temas, a colocar a palavra para circular e a gente ir tentando construir uma nova cultura. Uma cultura de um pai presente do jeito dele e não como um executor da ordem de uma mãe, para que ele possa exercer a paternidade dele também. Ele tenha essa possibilidade e que juntos eles construam, se não estiverem mais como um casal, mas que juntos construam a forma de serem família dos seus filhos. Né? Perfeito, perfeito. O pai que sustente uma interdição, né, no sentido porque a gente não nasce com limite. E dependendo de como você lida com o limite, alguém coitado demais, com pena demais do filho. Exato. Como é que ele... E, gente, não é gritar, não é ameaçar, é um tom de voz. E isso que firmeza. É firmeza. E é um risco. Porque o bonito é isso, você não tem, nesse momento, ninguém te autoriza. A autorização tem que vir de você. Exatamente. Isso que é o risco. Eu não vou, em que eu vou me amparar naquele momento, naquela circunstância, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, não tem nada a ver diretamente. Isso eu li num livro que o pai levou o menino ao médico. O menino estava com dor e não sabia que dor é aquela. Aí o médico, dói aqui? Não. Dói aqui? Não. Dói aqui? O médico, mas dói aonde, menino? Dói no meu pai. Olha só. Você vê que discursivamente a dor está em outro lugar, né? Então, ainda a palavra, né? E às vezes a gente vive num mundo que tudo é imediato, você não tem tempo, é difícil para os pais, mas ainda poder ter o tempo para uma conversa. Às vezes o filho quer falar uma coisa, claro que não é toda hora você está disponível, mas ouvir, estar realmente ali, não pensando que tem que estar lá fora. A palavra ainda que carrega o desejo, né? E você pode conhecer que filho é aquele, né, que você tem, né? Acho que está faltando que a palavra circule e que não seja só um produto neoliberal. O produto de um roteiro, uma fala roteiro, só, né? Uma versão. Uma versão. Né? Eu lembro que eu estava atendendo um menino de pique-esconde e ele se escondia, eu achava que era pequeno para a gente ficar se escondendo toda hora, mas toda hora tinha que brincar de pique-esconde. Aí um dia eu falei assim, deixa eu ver se você está dentro da geladeira. Ele olhou para mim assim, você acha mesmo que eu estava dentro da geladeira? Eu falei, eu não posso fantasiar? Eu não posso criar? Aí ele riu. Então vamos fantasiar, né? Então essa possibilidade de fantasiar, de que a mercadoria não seja só mercadoria, que os brinquedos com uma criança um livro pode ser um brinquedo, dependendo de como você vai usar o livro. Sim. Não que você possa dar, eu compro carrinho direto lá para casa, mas eu comprei uns fantoches essa semana para inventar história, né? É isso que falta. Interação. Interação. Está faltando, né? Interação com palavras, enfim. Eu tenho uma frase que eu sempre falo e que eu gosto de dizer, olha, não é um pai presente, é um pai presença.
para mim, tem diferença nisso. Eu acho que o pai presente, ele está ali. Ele está ali. O pai presença, ele está fazendo fantoche, ele está te ouvindo, ele está se interessando pelo que você está contando da se escola. Interessando. Eu acho que você colocou a palavra certa, correta, né? Assim, você pode estar ali, cuidar disso e tal, mas é um olhar. Eu lembro aqui de uma aluna que foi fazer por conta própria, foi no hospital de bebês e tal. E ela gostava, falava, você me orienta? Oriento. Ela chegou lá, tinha um bebê que estava morrendo. E aí ela começou a cantar pro bebê. Aquele som, aquela voz, o bebê. Aí teve um problema no hospital, uma epidemia lá, ela teve que sair. Aí o bebê murchou. Olha só. Gente, é emocionante pensar. Não, um monte de enfermeira em torno, tentando cantar, mas o bebê não aí tiveram que chamar. Da mesma forma. Chamar por quê? O olhar, a voz, o interesse era difícil. O Lacan tem outra, adoro umas frases do Lacan que é assim, pode ser qualquer um, mas não pode ser anônimo. Olha aí. Entendeu? Sim. Tem que essa coisa de particularizar o interesse. Lindo isso. Particularizar o interesse. Lindo. Isso não precisa ser toda hora. A criança percebe. Pode ser qualquer um, mas não pode ser anônimo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso conversar com você. Olha, quero agradecer, Antônio Carlos. Foi sensacional o nosso papo. Quero convidar vocês a assistirem, comentarem, mandem dúvidas ou sugestões de pautas pra gente. Esse bate-papo foi muito legal. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Opa. Quem sabe outros temas e fazendo uma roda aí com mais gente, a gente vai desenvolvendo as nossas conversas de famílias aqui. Esse foi o Entre Parentes e nós esperamos que o próximo vocês não percam. Obrigada. Você acompanhou o videocast Entre Parentes, Conversas de Família. Realização Rede Vitória.